nosso site, o Meu Guri, a nossa TV, o Meu Guri. Hoje nós estamos aqui num lugar delicioso, cheio de mandalas, cheio de arte. Então, nós estamos convidando hoje os educadores para fazer um passeio pela arte. E nós trouxemos uma pessoa que é uma verdadeira arteira e artista, e que ela é arte educadora, é arte terapeuta, e vai conversar com os educadores e educadoras, e pais e mães, e quem se interessar pelo assunto, dessa delícia que é a arte, que está presente em todos nós. Boa tarde, Mohan. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com os nossos internautas, falasse um pouco do seu trabalho de arte educadora, arte terapeuta. Como é que você chegou até? Como você descobriu a arte, a importância da arte? Então, a descoberta da arte, para mim, na verdade, foi quando eu comecei a dar aula de educação artística, eu comecei a observar que, para os alunos, além da matéria, do conteúdo específico que a gente estava passando para eles, eu comecei a observar que a arte, ela promovia uma qualidade melhor nos próprios alunos. Como eu posso explicar assim? Eles conseguiam ter uma disciplina melhor, eles ficavam mais tranquilos, mais calmos em sala de aula, mas através de atividades um pouquinho mais programadas além do conteúdo. Porque se você fica só no conteúdo específico e não consegue envolver o aluno, você não consegue promover essa qualidade nele mesmo. E é verdade, os alunos gostam muito mesmo de arte, gostam de se expressar. E eu acho assim, que o que acontece? Na verdade, assim, eu estou falando da parte da educação, mas a minha trajetória profissional, ela começou com a parte... Eu sou formada em desenho industrial, então eu comecei trabalhando com desenho. E o próprio desenho em mim mesma, quando eu estou desenhando ou fazendo qualquer trabalho, eu já entrava num outro mundo, porque a arte ela consegue fazer isso. Mesmo desenho industrial? Mesmo, porque eu fazia, na época eu trabalhava com um projeto de decoração, então eu fazia fazia desenho em perspectiva à mão mesmo. E quando você faz esse tipo de trabalho, você entra no seu mundo, você está desenhando, você faz. Aí a partir daí, eu dei uma parada até, eu trabalhei muitos anos com isso, e aí eu fui para outra área, fui para a área de promoções, eventos, trabalhei com a parte de treinamentos. E aí o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que uma coisa, ela se interligava na outra. Eu fui precisando dessas experiências. Foi uma vivência que te fez perceber isso, foi uma vivência. Eu acho que não foi só as crianças, mas foi um percurso. Porque assim, eu comecei a observar que eu gostava muito de trabalhar com pessoas. Eu tenho uma afinidade muito grande, eu tenho tranquilidade na hora que eu monto uma vivência, um trabalho, na hora que eu estou fazendo uma dinâmica. Eu não sabia que eu tinha essa qualidade de conversar tranquilamente com as pessoas ou até fazer uma palestra. Isso aí eu fui descobrindo depois. Mas com o trabalho de coordenação, você precisa lidar com o público e com pessoas de vários tipos. Elas são mais agitadas, mais calmas, ou mais dinâmicas, ou não. Então você precisa estimular o que você precisa no trabalho. Aí você começa a envolver de uma outra forma. E aí, a partir daí, eu saí dessa área e fui dar aula. Fiz a complementação pedagógica em artes plásticas e comecei a dar aula. Aí, outro universo, porque você dá aula é outro universo. E você deu aula na escola privada, na escola pública? Onde foi sua experiência? Olha, eu dei aula em escola pública, dei aula também em escola privada. Mas eu acho que a grande lição de trabalho é na escola pública. Porque assim, você sabe, né? Porque assim, o trabalho, quando você inicia um trabalho em escola pública, quando você começa a dar aula, né? Porque você vê a realidade da clientela, né? Do público que você está trabalhando, né? E você vê a sua realidade, você vê a realidade com os professores. São 3 momentos, né? Porque se você não conseguir fazer um trabalho em conjunto, comunidade, escola, os professores e os alunos, você não consegue sair daquele padrão formatado. Isso você está dizendo é uma coisa muito importante que eu queria deixar
assim, bem frisado, né, para os nossos internautas, os educadores, né, da importância de fazer mesmo esse trabalho, a escola, a comunidade, o aluno, né, e de ter esse espaço para que ele se expresse mesmo. Exato. Mas dentro de uma proposta, não de uma proposta solta, de uma coisa solta, mas de uma proposta que você tem um objetivo maior, né? E você falou também tem que estar, tudo está interligado, né? Se fala tanto na interdisciplinaridade, as pessoas têm tanta dificuldade para fazer isso, mas acho que foi esse teu caminho mesmo, que essa evidência de que tudo está ligado e que eu só posso trabalhar assim, né? E a partir de o que você observa? Você observa que você às vezes tem poucos recursos, até materiais, dependendo do local onde você dá aula, e que você tem que trabalhar com o que você tem. A mão. Né? E aí o que é a arte? Né? A arte, ela não é só você fazer um desenho ou você fazer um artesanato, tudo tem o seu valor. O desenho, o artesanato, mas a arte ela vai um pouco mais além disso. É você fazer o aluno, ele está contextualizando o que está acontecendo com ele a todo momento. Porque assim, eu vou lá e apresento uma releitura de uma obra, de uma determinada época da Idade Média, como que ele vai entender aquilo nesse momento agora atual? Como que ele vai contextualizar? Como ele vai valorizar, até observar essa obra. Exatamente, porque a valorização, ela se dá a partir do momento que ele começa a entender o porquê. Se ele não entender, ele não consegue fazer a leitura. Então, o que eu percebo com relação à arte, a proposta, é que quando a gente consegue percorrer esse caminho com o aluno, fazer ele entender o porquê das cores, o porquê que ele usava aquilo naquela época, o porquê que hoje é diferente, ele começa a se tornar reflexivo. E a arte, ela ajuda justamente ele nesse ponto de sair, porque assim, as matérias, elas têm o seu conteúdo específico. É claro que eu vejo a educação como um grande organismo, ele se movimenta o tempo todo, né? Em todas as áreas. Então, a arte, ela está junto com a história, com a matemática, com tudo. A gente não está separado de nada nem de ninguém. Como fazer o aluno entender essa importância nele mesmo? Porque ele começa a desenvolver talentos. Aí a gente vai partindo para a criatividade. Aí ele começa a observar que às vezes ele vai assistir uma determinada peça de teatro, ele começa a observar que tem um todo por trás daquilo. É um trabalho muito grandioso, né? Tem o pessoal que cuida do cenário, das roupas, do figurino, da maquiagem, da interpretação do próprio ator, o trabalho corporal e físico que ele faz em cima disso, e fora a concentração. E você começar a usar as linguagens da arte, na arte-terapia, junto com o aluno, ela começa a dar um outro significado para ele. Porque o que acontece? A arte-terapia, ela trabalha... Eu quero perguntar, então, conceitue a arte-terapia. arte-terapia? Porque assim, a arte-terapia, ela trabalha justamente o quê? Ela trabalha essas possibilidades do homem, inatas, que muitas vezes ele não consegue ter consciência desse poder que ele tem dentro dele mesmo. E através da arte, você consegue fazer com que ele veja aquilo concluído no projeto que ele fez. Então, a arte-terapia trabalha com os símbolos, né, com as formas, com as cores, mas ela tem um retorno daquilo. Por que o vermelho é quente, é uma cor quente, né? Traduz um sentimento naquilo. Então, a gente observa que todas as cores, ela tem um movimento físico, que a gente específico, e tem um movimento da energia, no caso do próprio sentimento do homem com relação a tudo, né? Isso é um movimento com relação a isso, né? Então, quando no caso você faz um projeto de arte-terapia, eu foco o primeiro grupo que eu vou estar trabalhando. Que grupo de pessoas que eu vou estar trabalhando? Adulto, criança. E em cima disso eu vou fazer um projeto, né? Ver o que eu posso desenvolver com aquelas pessoas, no caso específica, né? E dentro daquilo trabalhar a criatividade dela. Aí ela vai fazer um desenho, ou ela vai fazer uma escultura, ou ela vai dançar, ela vai trabalhar todas as linguagens. E daquilo
eu consigo trabalhar com elas e fazer com que elas façam uma leitura do seu trabalho. Eu achei interessante que você disse que primeiro vai conhecer o grupo, né? Então eu queria frisar isso, né? Da importância, você já disse, da importância da comunidade, da importância dessa integração, da importância de se conhecer mesmo o grupo, né? Para depois você realmente produzir com este grupo, deixar que o grupo se expresse, produzir. Uma outra coisa super importante que você disse aí, deixa eu ver se pode ser isso. Através da arte, no processo de arte-terapia, eu posso me sentir o sujeito da história. Sim. É isso, né? Não, na verdade você é o sujeito da história. Então, mas eu sou, muitas vezes eu não sei que eu sou, né? Com certeza. E aí eu me descubro um fazedor de coisas, que eu posso fazer uma porção de coisas, que eu posso modificar uma realidade, né? Então, é esse o objetivo da arte-terapia. O objetivo da arte-terapia, ele é muito amplo. Eu poder reduzir, né, ou falar assim, uma coisa específica. Ele é muito grandioso. Eu sou o sujeito da história. Não, isso é perfeito. Que eu consigo perceber, construir, que eu sou capaz de fazer um projeto. Sim. E chegar ao fim, e crescer com ele. Esse é um grande objetivo, né? Esse é um grande objetivo. É um grande objetivo. O objetivo a arte, ela é um recurso para que a pessoa consiga se ver no produto feito. É isso mesmo, ela é totalmente o sujeito do trabalho, ela é o produtor, ela é o artista, ela é o tudo, né? Naquele momento, e ela produzindo aquela obra, ela fala com ela, porque é dela, é parte dela, né? É parte dela, dela mesma. Se você vai trabalhar, aí você pode trabalhar os elementos, né? Que a arte-terapia, ela entra muito nessa parte dos elementos. E você trabalha um elemento água, que está relacionado diretamente com sentimentos. Ela vai vivenciar aquilo, vai trazer aquele sentimento daquele momento. Ou você vai trabalhar um elemento ar, e o elemento ar onde a gente envolve toda a parte do conhecimento, de todo aquele conhecimento tanto concreto do que ela adquiriu ou daquele interior que ela nem tem acesso. Como que ela pode estar utilizando aquilo? Aí o elemento terra também, que trabalha a parte da terra, mas a gente vai lá e trabalha com os elementos da natureza da terra. Como que ela mexe na terra. Isso. Então, o crescimento, o elemento fogo também, com essa parte dos sentimentos mais profundos, né? Então eu vejo, na hora que eu falo isso por mim, e às vezes eu tenho até alguns comentários de algumas pessoas que fazem, que quando a gente está produzindo uma obra de arte, seja uma música, uma pintura, uma escultura, mexendo com trabalhos na web, diretamente com comunicação visual, tudo que envolve a arte, você entra num mundo, né? Você entra naquele mundo da sua criatividade, traz o seu melhor, traz a sua essência, né? E não tem como, e na hora que você apresenta isso para as pessoas, às vezes nem apresenta, né? Às vezes é para você, é um fórum íntimo, você consegue traduzir o seu melhor. E isso é o que promove a arte-terapia, porque aí ela fica mais criativa em todas as áreas. Ela pode ser advogado, pode ser um professor, um engenheiro, qualquer área. Ela vai, porque assim, o que acontece? Às vezes nós estagnamos em algum determinado ponto da nossa vida e a gente não sabe como caminhar. Se nós estamos criativos, a gente vai encontrar um movimento. E aí essa criatividade, ela tem a ver com todos os setores da nossa vida, que eu vejo como o que a arte-terapia, ela atua profundamente nessa parte também. Então, eu vejo assim que a arte é um elemento muito importante para até a volta, a recuperação de pessoas drogadas, de pessoas que tiveram questões, especialmente jovens, né, em conflito com a lei. Eu tenho visto alguns trabalhos, não é para ele se tornar artista, não, vão levar para virar um artista, não precisa se tornar, ele não precisa ser um ator, um bailarino, um músico.
Mas o movimento da arte faz com que ele se conheça e se reconheça e se transforme. Então acho que é muito forte, né? Tanto as artes plásticas quanto as artes cênicas, a música, né? Tudo isso é muito forte. Eu tenho visto que é um elemento fundamental, né? Isso eu tenho percebido ao longo da minha vida como educadora, da minha carreira, das minhas observações, que é um elemento fundamental para que essas pessoas se recuperem e queiram fazer outra lei, se percebam como pessoas diferentes, como pessoas que precisam, que podem fazer alguma coisa. Eu queria que você dissesse agora, Mohana, qual é a diferença entre arte-educação e arte-terapia? Você é arte-educadora e arte-terapeuta. Certo. Né? Que os professores podem dizer assim, mas eu não sou um terapeuta, como é que eu vou fazer esse trabalho, né? O que é arte-educação, o que é arte-terapia? Então, na verdade, é claro que o professor que não é um arte-terapeuta, ele não vai conseguir desenvolver o trabalho que envolve a parte da arte-terapia. Mas, o que nós podemos fazer para poder até auxiliar o arte-educador, ou até uma pessoa de outra disciplina, ela está envolvendo o aluno nas linguagens artísticas. Porque na arte-terapia, o arte-terapeuta, ele trabalha vivências específicas com o grupo, através da arte, promovendo nele uma melhor qualidade de vida, porque é um autoconhecimento, então ele começa a observar o trabalho dele, conseguir fazer uma leitura e trazer um benefício de eu estou me vendo, né? O que eu estou produzindo, o que eu posso melhorar e também com relação à parte criativa dele. Na arte-educação, nós trabalhamos toda a parte que envolve o conteúdo artístico que você precisa estar passando para o aluno, justamente porque para ele poder ver, entender como que foi todo um trabalho, ter um autoconhecimento, estudar toda essa parte da história, da arte e da produção, né, do que ele pode produzir. Também porque eu vejo a escola como vamos dizer assim, a escola ela vai te dar um pouquinho de tudo para você poder, né, até escolher uma profissão. Né? E com relação à arte eu vejo dessa forma, ele vai entender as linguagens da arte, se interligando com as outras áreas dentro da escola e podendo fazer essa leitura maior do que ele vai, como ele vai caminhar. Mas para uma pessoa, no caso, que gostaria de fazer um trabalho artístico, onde ela pudesse entrar na linguagem artística de uma forma onde pudesse obter um trabalho mais de disciplina, de autoestima ou de concentração do aluno, primeiramente, ela pode fazer esse trabalho com qualquer material. Ela precisa estar aberta. Eu vejo dessa forma. Quem vai fazer o trabalho precisa estar aberto para o novo, para a criatividade. Isso, porque assim, o professor ele é muito inteligente. O professor ele tem uma capacidade, ele se coloca ali para passar para o aluno, para justamente construir junto com o aluno o conhecimento, né? Então, de repente, um professor de história ele quer trabalhar um pouco mais junto com a arte, aquele trabalho para um conhecimento do aluno, né? Então, ele vai observar o que recursos materiais ele tem, que ele pode utilizar e falar para o aluno, olha, aí a gente já está construindo um pouco na arte-terapia. Mas não precisa ser um arte-terapeuta. Porque assim, ele não precisa fazer a leitura com o aluno especificamente, mas vamos trabalhar especificamente alguma coisa, um trabalho de história com um trabalho de artes. Então ele vai falar para o aluno, olha, eu tenho um determinado trabalho aqui, como que nós podemos fazer essa ligação, né, do trabalho com a arte? E dar os materiais para o aluno e falar, cria em cima daquilo. Você vai observar, e eu observo eles isso. Mais querem hoje em dia. Mas alguns têm dificuldade. Tem, mas existe assim, eles criticam muito a diretividade excessiva. Sim. Eles também querem se expressar. Alguns têm dificuldade porque a diretividade
É dura e ele não consegue se soltar. Isso. Eu acho que aí entra bem esse papel da arte, né? A arte, ela vem para quebrar os paradigmas, para você chegar e tentar colocar o novo. Mesmo que o novo seja velho, recriado. Sempre tem um aspecto da recriação, né? Tem. E se transforma. Tudo se transforma. E uma das coisas que você até falou um pouquinho antes, que você colocou da transformação das pessoas que têm algum tipo de problema ou dificuldade, seja problemas emocionais, mentais, ou até dificuldade com relação ao ritmo, como envolve a arte, né? Conflito com a lei. Isso, conflito com a lei. Então, o que eu observo aí? Eu observo que o ritmo interno da pessoa, o trabalho com a arte, ela começa a encontrar um ritmo nela mesma. É até um pouco difícil de explicar. Tem que sentir, porque assim, todo o meu trabalho é um trabalho onde a pessoa põe a mão na massa, ela sente o trabalho e ela fala do que ela sentiu, do que ela produziu. Então, fica assim, como que eu vou explicar um sentimento, né? Mas nós vamos fazer uma vivênciazinha e aí a gente vai sentir um pouquinho aí como funciona, as pessoas vão assistir, né? E vão ficar doidinhas para fazer a mesma coisa. Mas o que eu queria dizer para você é assim, que tem uma diferença assim, entre a arte-terapia e a arte-educação, que a arte-terapia ela envolve uma outra parte maior. No caso, comigo mesma, eu sou arte-educadora e trabalho com arte-terapia com qualidade de vida e criatividade. Numa parte mais onde envolve a parte psicológica, onde envolve outras questões, um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da área. A gente precisa sempre estar junto com profissionais. Isso é muito importante. A equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, é porque, porque você pode criar uma vivência de arte-terapia focada em criatividade, em todas as atividades, trazer uma qualidade de vida melhor para a pessoa, mas quando envolve questões emocionais, psíquicas, que nós sabemos que precisa de um profissional, né, um psicólogo, um psicoterapeuta, precisa ser encaminhado ou trabalhado junto, né? Como você falou, podemos trabalhar junto. Eu queria deixar claro aqui para os nossos internautas, os educadores que nos assistem, eles podem dizer, então vocês estão querendo dizer que tem que pôr um psicólogo na escola, um psiquiatra. Não é isso. Né? Nós estamos dizendo que nem nós educadores temos a competência para dizer quem tem, quem não tem algum problema. Mas quando a gente percebe uma situação, é preciso buscar sim o auxílio de um profissional. Esse profissional pode ser encontrado em equipamentos de saúde, não dentro da escola. O espaço da escola é um espaço de educação, da pedagogia, do aprender, do ensinar, né? Mas fora da escola é que se busca esse outro profissional. É por isso que o professor, que não é um arte-terapeuta, não vai fazer, que não é é isso mesmo, que não é um arte-terapeuta, ele não vai tentar fazer arte-terapia, porque ele não é. Isso exige uma formação maior, um conhecimento mais profundo dos aspectos emocionais, psicológicos, que também não é um conhecimento de psicólogos. A gente precisa deixar isso bem claro. Né? Uma coisa é o papel do educador dentro da escola ou em projetos sociais, né? O papel do arte-educador, o papel do arte-terapeuta. E a arte-educação, ela pode ser utilizada no trabalho interdisciplinar mesmo, que é fundamental, todo mundo derrubar as suas barreiras, os limites dos seus estreitos, dos seus conteúdos, né, para poder se engajar numa proposta maior, que é isso, que é a proposta dos novos tempos, que é a proposta de hoje, dos tempos de hoje. Se você não enxergar o todo, né, não conseguir enxergar o todo, não conseguir ter um projeto, né, a educação não alcançou o seu objetivo. Então nós estamos falando de algo que vai nos mobilizar, que é a arte, né? Então, super importante. Então, eu não sou arte-terapeuta, mas eu posso fazer arte-educação, claro, né? Como professor, não posso, Morgana? Claro, então é importante
a gente ter, é claro, cada profissão, cada profissional, ele tem, né, o seu valor e desenvolve o seu trabalho, estuda para isso, né? Graças a Deus, né, temos profissionais maravilhosos em todas as áreas com relação a isso. Eu acredito nisso. Eu acho assim que uma das coisas que me levou muito a trabalhar com a parte da arte é saber que tem um potencial por trás de cada pessoa maravilhoso, que às vezes ela não se dá conta desse potencial e dessa criatividade. As pessoas têm muito valor, elas podem se unir, justamente que nem a Rosinha está falando, justamente desse trabalho interdisciplinar, unir as forças para a gente poder trazer esse aluno para a gente de uma forma mais acolhedora, mais amorosa, que muitas vezes eles não têm isso na casa deles. Muitas vezes eles nos agridem, até pedindo socorro. Com certeza. Ele agrediu, não estou falando nem de uma agressão física, uma agressão até verbal, né? Uma má vontade, assim, ele está simplesmente pedindo socorro. Alguém me ajude, né? Porque ele não está bem, não está bem. Até quem agride alguém não está bem. Não. Não está bem. Gente feliz não agride os outros. É verdade. Realmente é isso, essa forma acolhedora. Porque realmente, às vezes, você ser acolhedor ou ser amoroso não quer dizer não ter respeito, não ser permissivo, não ter respeito, não ter disciplina na sala de aula, não ter, organizar seus materiais, não ter vamos dizer assim, um cuidado com aquilo que você tem. Né? Porque tudo que você consegue, que você conquista, é valioso. Mas aí é que está, como que a pessoa sente esse valor? Né? Esse valor, ela precisa sentir de verdade nela. Olha, eu consegui comprar essa caneta. Essa caneta para mim é importante porque eu conquistei. É o valor do meu trabalho. Ou eu consegui produzir uma determinada obra de arte que vai ajudar numa campanha publicitária. Então, nós vamos além da produção, nós entramos na parte dos valores interiores de cada um e é aí que eu encaminho o meu trabalho, nessa parte que eu vejo assim que o meu trabalho, ele está focado nisso. Não só a trabalhar a criatividade, mas a trabalhar a sua autovalorização, ao seu amor próprio. Nesse caminho da arte-terapia, eu fui enveredando também para a parte de ser terapeuta corporal. E aí, fiz 2 anos de curso de naturopatia que envolve várias terapias, porque o que eu percebi que nós precisamos unir, né? Unir as coisas para obter um melhor resultado. Né? Então, eu vou unir o meu melhor de todas as áreas que eu já estudei, né, para um trabalho que envolve justamente o quê? Trabalhar o ser humano, o desenvolvimento humano. Eu vejo dessa forma mesmo. Como eu posso fazer o melhor de mim mesma no trabalho que eu estou executando naquele momento, seja ele qual for. Né? Isso é fundamental, né? Quando a Mohana fala dos cursos que ela fez, né, que ela foi buscar, eu acho que às vezes o educador ele não pode se restringir, assim, eu sou alfabetizadora, eu vou estudar só alfabetização. Não, porque envolve muito mais, é tudo muito maior do que a alfabetização. E o que é se alfabetizar? Justamente você fazer uma leitura do mundo, você ler o mundo, você ler as coisas que estão no mundo, diferentes linguagens, né, inclusive artística. Né? Então, toda vez que você fala de uma área, dessa área você sai para o mundo, porque ela está no mundo, ela está aí para fazer isso. Então, eu tenho que me envolver mais profundamente. Aí vocês podem até dizer, meus amigos, mas eu não tenho tempo, mas eu não ganho bem, eu trabalho 3 vezes o dia todo. Essa é a realidade do nosso professor. É mesmo. Mas a gente, até quando nós vamos ficar reclamando disso e continuar nos fazendo de mártires? Nós temos que fazer uma luta no sindicato, muda um pouco, se propor a mudar também. Né? Porque acho que você tem uma política pública que não nos favorece, mas você tem todo um grupo de educadores
educadores uma porção de ideias, né, que também podem trazer alguma coisa de mudança, né? Eu estou na escola, faço questão, vamos trazer alguém para fazer uma palestra, alguém para nos dar uma força aqui dentro da escola mesmo, né? Exigir isto, né? Essa exigência, nós estamos precisando sim ampliar nosso conhecimento na área da psicologia, na área da filosofia, na área da arte, e nós queremos isso, nós queremos, exigimos isso. Nós não podemos ficar só nos lamentando, dizendo que nós ganhamos pouco, nós somos infelizes, porque isso não vai melhorar em nada, né? Claro que a gente tem que constatar a realidade, né? Não vai fazer, botar a cabeça feito avestruz, enfiar a cabeça no buraco. Mas nós temos, o que nós vamos poder fazer a partir dessa realidade que nós já constatamos, né? Então, hoje nós estamos conversando com a Mohana para mostrar aspectos da vida via educação artística, via arte, que são fundamentais e que nos traz uma tranquilidade. Só de estar conversando com ela aqui já dá uma tranquilidade, né? Você vai viajando nessas coisas aqui da arte, né? E Rosa, assim, é muito importante porque assim, os projetos sociais, né? A gente entra nessa parte, porque o que acaba acontecendo? Eu já fiz um projeto até com a minha amiga Gilda, que é o projeto Conviver com Arte, aqui mesmo na Aclimação. Nós fizemos um trabalho e a gente observa o quanto as pessoas estão carentes de produzir e de conviver, né? Conviver com o outro, ter amizade, ter conhecimento. Então você começa a perceber que a arte, ela caminha por caminhos onde ela leva a amizade. Né? A amizade, primeiro com você mesmo, que você começa a fazer um autoconhecimento de você, você começa a perceber o seu ritmo e começa a se interligar com as outras pessoas, né? E aí você observar, por exemplo, um professor, que nem você falou, de repente uma palestra numa escola, em vários locais, o que ela pode estar fazendo? Então, num trabalho de arte-terapia, junto mesmo com os professores, porque assim, o que eu observei é que na sala de aula eu consigo fazer um trabalho muito bom com os alunos, o trabalho do conteúdo e trabalhar também as linguagens artísticas para que ele se movimente e consiga ter uma percepção maior dele mesmo, que envolve a arte-terapia também, né? Mas com os professores, você fazendo um trabalho com eles, justamente o que? Ajustando o grupo específico, trabalhar o que ele realmente precisa em termos de criatividade e fazer com que ele perceba como ele pode, com a sua própria criatividade, inteligência que tem, né, com todos os recursos, estudo que ele fez, tudo colocar em prática o seu melhor. Né? Então ele promove uma atividade de matemática cantando. Eu tô sugerindo, tá? Tô brincando, né? É possível, você trabalha com ritmo, porque a música é pura matemática. Eu tô viajando aqui, essa parte. Uma viagem, porque a música, se você pegar, ela trabalha com matemática, é matemática pura. Então, divide a métrica musical, quando você bate palma, ela 1, 2, e faz lá na balada, você faz aquele ritmo, e dança. Você está fazendo o quê? Matemática, você está dividindo o ritmo, você está fazendo... mas eu sou professor de matemática, não sei nada de música, mas o outro de educação artística sabe. O teu colega de história vai ver que ele toca violão, ele sabe também, né? Então você precisa do outro. Você está viajando. A tua viagem foi ótima, porque é isso mesmo. São coisas inusitadas. Você não imagina uma aula de matemática com todo mundo batendo pé, dançando, cantando, fazendo um jogo. E nós temos os alunos hoje, eles são muito ativos, eles têm uma informação muito rápida, a internet. Hoje em dia a gente tem informação, não tem nada oculto, né? O que você quer saber, você vai lá, pesquisa uma informação que você quer saber da França, da Itália, você vai pela internet e consegue capturar e trazer uma informação legal para você. Bibliotecas você acessa, obras de arte, museus. Eles são muito rápidos no raciocínio, porque a gente percebe que trabalhos onde não envolva tem um certo ritmo mesmo, né? Aquilo incomoda, é muito lento, é muito devagar. Então, hoje em dia você tem um
um outro público, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que a criança, quando ela chega na escola, ela já assistiu horas e horas e horas e horas de televisão. Exato. E chega lá e você começa